Ceará está recebendo, ou recebeu, né, um interesse, na verdade, uma sondagem do Coritiba em relação ao William Machado, tá? Então, é uma notícia aí que o Rogério Scarione, baita setorista lá do Coritiba, traz. E ele falou até em jogo duro do Ceará. O Ceará faz jogo duro e a pedida inicial é considerada alta. O Ceará basicamente só quer que o William saia do Ceará pagando a multa. O que é justo. Que é justíssimo, né? É um dos melhores jogadores da Série A na posição dele. E não faz sentido o Ceará abrir mão dele de forma alguma, porque é um jogador que, para nossa retomada da Série A, é estratégico. Sim. É um pilar defensivo. Então, o Ceará tem que fazer jogo duro mesmo. Pois é. E nesse caso, pode fazer, porque não cai. O Ceará não está caindo agora para a Série B, no mesmo contexto do Ceará de 22, em que a gente precisou vender até as calças para poder tentar reajeitar ali o financeiro. Foi um saldão, né? Foi um saldão. Não é a mesma coisa. É uma condição diferente. O Ceará não tem tantos gastos com ativos ou com dívidas de médio e longo prazo por aquisição de atletas. Então, o Ceará pode fazer jogo duro, sim, na situação do William Machado. Que foi um destaque, também foi outro jogador que ganha mercado no Ceará, né? Ele estava na Série B com o Operário e ele ganha esse status de jogador de Série A aqui no Vozão, eleva demais o valor de mercado dele. Acredito que, sei lá, o jogador quando vai bem na Série A, ele quer ficar na Série A, né? Então imagino que ele está de olho em outras propostas e ainda seja difícil segurar ele. Mas o Ceará está fazendo a parte dele. Como não está desesperado para vender, para pagar dívida e tal, por mais que seja importante fazer caixa, o Ceará está segurando. Quem chegar no valor, eu vendo. E faz parte do mercado isso, né? Não dá para... Até porque o Ceará ele costuma vender baixo, né? Seus ativos em relação a outros mercados. Né? Precisa aprender a valorar mais o seu ativo, tem que ter ter mais retorno dos seus ativos, né? Mas é o problema também de você ter ali revelação de jogadores na Série B. E não aproveitar desses garotos na Série A. Que foi o caso desse ano, né? Que a gente não conseguiu revelar alguém, porque esse cara era um centroavante que estava na posição de um cara que nos ajudou, fez muitos gols, mas que parecia ter cadeira cativa, né? Tipo, ele que dizia se ele queria sair ou não do jogo. Pois é, então, assim, o William Machado vai ter que ser vendido pelo valor aí da multa. Tem ideia da multa, Klaus? Não, né? Não tenho informação. A gente também não tem essa informação, não, tá? São jogadores que vão ter assédio. Inclusive, ontem a gente trouxe, né, um vídeo do João Paulo lá no Futebolês, falando que, beleza, quer levar o William Machado, quer levar Dieguinho, vai ser pelo valor que eles merecem, né? O Ceará não vai vender de toda forma. E Dieguinho é outro jogador que também pode receber alguma oferta da Série A, né? Até agora não se ouviu falar muito do nome do Dieguinho, né? O Dieguinho teve um começo de Campeonato Brasileiro muito bom, mas, ao meu ver, deu uma queda de rendimento nessa reta final. Então, acho que o Dieguinho, ele não deva ter aí uma... Acho possível o Ceará conseguir permanecer com ele. Pois é. Aí fica a dúvida, será que o Ceará tem interesse no Zanocelo? Eu não sei. É difícil, né? Porque o Zanocelo... O que tu acha? Assim, eu não sei se no Santos ele volta a ter espaço. Não, no Santos não. Pois é. Mas eu imagino que, como é ativo do Santos, eles possam dar prioridade para alguma negociação, assim, para outra equipe e tal. O Zanocelo gostou muito daqui. Vale a tentativa. Pediu um empréstimo novamente, não sei. Assim, vale a tentativa com a equipe do Santos. Se vai rolar ou não, aí é outros 500, né? Mas é um jogador aí que foi um dos... Pelo menos a torcida gostou muito, um dos destaques aí do Ceará nessa reta final, principalmente, né? É isso, galera. A gente vai ficar de olho nessas movimentações de mercado, tá? E qualquer novidade vocês acompanham aqui com a gente. Que tem contrato, Klaus, teve aí uma notícia do Fabiano, né? O Fabiano deve ir pro Bahia, né? O torcedor do Bahia. Ele não tem contrato também, ele tava tava emprestado. Alô, torcedor do Bahia. Fabiano será jogador do Bahia aí. Em 2026, o Bahia deve adquirir o jogador junto ao Moreirense de Portugal e Fabiano Souza, lateral direito, que vestiu a nossa camisa em 2025, será jogador do Bahia. Não vou cravar 100%, porque isso é papel da galera que está aí nas especulações. Mas pode ir atrás aí que onde há fumaça, há fogo. Então, Fabiano deve ser jogador do Bahia para 2026. O Fabiano é um lateral mais defensivo, né? Embora ele também suba, faça bons cruzamentos, né? Ele conseguiu ali
dá algumas assistências para Pedro Raul e tal. Mas é um jogador que defende e tem um físico privilegiado, assim, né? Um jogador... 25 anos, é novo ainda. 25 anos, com potencial, que estava meio que esquecido no futebol português. O Ceará foi lá, trouxe, ele já chegou e em pouco tempo foi titular. E foi um dos destaques, né, do Ceará na Série A. E era um jogador que o Ceará não teria total interesse, mas iria comprar. Né? Ele não teria a obrigação, mas ele iria exercer, né, a cláusula. Ele tem a opção de compra. Opção de compra. E aí iria exercer a do Fabiano, iria exercer a do Galeano, mas o rebaixamento inviabilizou, né? Então o Fabiano não vai permanecer no Ceará e deve ser em breve aí anunciado como jogador do Sport Clube Bahia nos próximos dias. É um jogador com uma característica diferente do Santi Arias, que está de saída do Bahia, né? O Bahia vai ficar com o Gilberto, não sei se o Gilberto permanece, mas o Santi Arias não vai permanecer. Sim. Que é um jogador mais ofensivo, com dificuldade de recomposição. O Fabiano já é um motor, já é um cara físico, que eu acho que até faz sentido ali para a lateral direita do Bahia, quando você pensa no corredor sendo protegido por ele, tendo ali um ponta de agudo, velocidade, drible, como é o Ademir, que cai por ali, ou qualquer outro jogador do Bahia. Então, eu acho que é uma composição de característica que o Rogério Ceni deve estar fazendo aí na sua equipe. Porque, realmente, é um perfil muito diferente se você olhar para o Santi Arias, que é um cara técnico, que chega na área, que cruza. O Fabiano vem compor com outras características. Você não espere do Fabiano um jogador que vai dar um cruzamento primoroso na cabeça do seu atacante, que vai ser um cara fundista, de chegar na linha de fundo e dar um cruzamento foda para trás que vai quebrar a defesa adversária. Não é isso do Fabiano. O Fabiano é um jogador para cometer poucos erros, defensivamente muito menos, e ofensivamente ser um jogador que compõe, né, o ataque, fazendo aquela triangulação, aqueles passes, chegando a cruzar, claro, também, mas não é a grande virtude, pelo menos aqui no Ceará. Tem um bom chute de fora da área, que ele não... Começou arriscando mais, depois caiu, segurou um pouco mais nas chegadas ofensivas, mas acho que é um jogador bem interessante pela idade, pelo perfil físico e pela estratégia de jogo que eu acho que o Rogério deve estar imaginando aí para 2026 no Bahia. As diretorias do Bahia e do Ceará tem uma proximidade ali, já tem negócio. Uma boa relação. Tanto é que, além de Fabiano, 2 jogadores também retornam pro Bahia, né? Marcos Vitor e Matheus Bahia. Matheus Bahia, que era um jogador que também o Ceará tinha interesse para comprar, né? E não era barato. Mas também com a queda, esquece. Matheus Bahia retorna pro Bahia e o Marcos Vitor, que também não tem nem se o Ceará ficasse na Série A. Nem se o Ceará ficasse, o Marcos Vitor ia chance, ficar. Né? E são 2 jogadores que voltam em condições melhores. Mas eu acho que eles não vão aproveitar tanto, principalmente o Bahia. Eu acho que não é um jogador que eles vão aproveitar para a temporada que vem, né? Talvez eles negociem, não sei. Agora o Marcos Vitor, esse jogador, não sei por que o Bahia não quer aproveitar. Porque é um jogador que está pronto para a Série A. Tá pronto. Foi um dos poucos que escaparam aí desse Ceará que caiu. Aparentemente o pessoal fala que o Marcos Vitor deve ser vendido aí pro futebol estrangeiro, né? Tem potencial para isso pra caramba também. Enfim, cara, essas são as notícias aí em relação a jogadores do Ceará indo pro Bahia, tá, galera? Fala, galera, você acabou de assistir um corte aqui no BPR, então já sabe, né? Deixa o teu like, compartilha com os amigos, se inscreve se não for inscrito ainda aqui no Bora Pro Racha e pode ficar ligado por aqui que tem muito mais assunto sobre o Vozão, tá bom? Então, fica ligado, bora Vozão, bora pro Racha.